Olá, amigos! Hoje nos propomos a falar sobre Jesus, o homem integral. E iniciamos trazendo um pequeno trecho de um texto de Joana que diz assim: Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se o biótipo do homem integral, por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido, para o logro da plenitude de quem deseja a libertação real. Mas e que aptidões seriam essas? Será que somente Jesus recebeu essas aptidões? Será que Deus escolheria apenas um de seus filhos para ser perfeito? O texto de Joana diz que Jesus desenvolveu essas aptidões e é que por esse processo que Jesus chega à condição de modelo e guia da humanidade. E nós chamamos Jesus assim, né? Mestre, modelo, guia. Mas o que significa ser mestre? Mestre é alguém que sabe muito, é alguém que ensina, é um especialista, um perito. E guia aquele que conduz, que mostra o caminho, né? Então, para os seguidores da doutrina espírita, para os adeptos do espiritismo, a nossa referência é Jesus. Jesus, que é filho do carpinteiro José de Maria, que é considerado Cristo, o Messias, que cresceu em Nazaré, na Galileia, que surgiu no meio dos judeus como um profeta de grande poder. A sua doutrina era do amor a Deus, do amor ao próximo, do perdão das ofensas, da benevolência, da caridade. Ele sempre apontou o caminho da paz, da afabilidade, da não violência e nos trouxe a boa nova, prometendo inclusive um novo consolador. Enquanto seus contemporâneos tinham pouco desenvolvimento intelectual, Jesus já havia atingido um grau de evolução tamanha que é o espírito mais perfeito que nos foi dado a conhecer. E isso está no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser seu modelo e guia. E os espíritos respondem: Jesus. Jesus, que mesmo com toda a sua evolução escolhe passar pela experiência na vida material e faz essa escolha para impulsionar o progresso da humanidade, o desenvolvimento da humanidade, com o propósito de apresentar um Deus de amor, um Deus de justiça. A sua motivação era o amor pela humanidade, o desejo de servir, de ajudar o homem a ser melhor. E essa motivação foi que levou esse ser, esse espírito evoluído, a reencarnar na Terra, passando por todo o processo de desenvolvimento da matéria como qualquer ser humano. A sua postura nunca foi personalista, egoísta, ele nunca pretendeu que todos aceitassem as suas verdades e o compreendessem, tampouco fez exigências, porque ele sabia que as verdades se alterariam de acordo com a condição intelectual e moral do próprio homem. A sua missão era de nos deixar um legado, uma herança de evolução espiritual. Então, o seu interesse era ajudar a humanidade a progredir. Como homem, ele estava sujeito a todas as leis que regulam o crescimento humano, bem como as tradições, os costumes da sua época, do seu povo. Se fez rabino, carpinteiro, se fez pedagogo, e ele nos ensinou a lei do amor incondicional, quando dizia assim: ama teu próximo e também aos teus inimigos.
reconcilia-te na caminhada, já nos indicando que essa caminhada estava muito além do que nós podíamos imaginar e de que conhecíamos. Jesus nada escreveu, mas ele muito ensinou, e as suas palavras, os seus ensinamentos estão nos evangelhos. Ele se revelou através de feitos e de ensinamentos tão significativos e únicos que se tornou um marco divisor da humanidade. Ele viveu a sua natureza espiritual com espontaneidade, com humildade, e é reconhecido como o espírito mais perfeito, como o amor em excelência encarnado na Terra. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós vamos ler que a autoridade de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, e que ele veio para ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui na Terra, que existe um caminho que conduz à verdadeira felicidade e que existem meios da gente ter um bom relacionamento com Deus, com as leis de Deus. A grandeza desse espírito não poderia passar despercebida, estivesse ele onde estivesse, com quem estivesse e em qualquer idade que fosse. Ele era e é um ser sublime, filho de Deus, nosso irmão. E como nosso irmão, nós temos a mesma origem, temos o mesmo pai. O que nos diferencia é a nossa própria história, é o estágio evolutivo em que nos encontramos. Jesus, ele já percorreu uma trajetória espiritual que o tornou um espírito evoluído. E por conta disso, ele é responsável pela criação do nosso planeta. Ele faz parte da comunidade de espíritos que governa os planetas, e ele coordena equipes de espíritos angélicos que é responsável pela harmonia do planeta Terra, pela evolução do planeta Terra. Conhecido como nosso modelo e guia da humanidade. Mas o que é modelo para a humanidade? Para nós. Quando a gente fala em modelo, a gente pensa em algo que a gente pode copiar, reproduzir, seja um modelo de carro, um modelo de uma peça de artesanato, uma peça de arte. E pode ser um exemplo, algo que possa ser reproduzido. E Jesus é modelo do quê? Para nós, é modelo de egoísmo, de orgulho, de consumo, de avareza, de arrogância, de opulência? E quando a gente fala em guia, que é aquele que orienta, que dá o rumo, que dá um norte, Jesus é guia do quê? De uma vida de frivolidades, de esbanjamento, de excessos, de relações líquidas, de aparências, sem compromisso, sem comprometimento? Voltando à questão 625, na nota, nós vamos ler que Jesus é para o homem o exemplo de perfeição moral a que pode pretender a humanidade. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. E esse texto nos alerta de que nós estamos no caminho, que é esse o rumo, que nós podemos chegar a um nível de evolução espiritual que Jesus está. Porém, existe algo que depende de nós, que é a decisão e o trabalho a ser realizado. A decisão de ser cada vez melhor e o trabalho de ser melhor.
Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, isso é uma frase que está lá em João, no capítulo 14, versículo 6. Ele não está falando que existe um guichê num lugar lá, X, onde ele vai ficar carimbando um documento, dando entrada ou dando passagem. Jesus se refere aos seus ensinamentos, à sua filosofia de vida. Caminho é a direção que o ser humano deve trilhar. É literalmente copiando as suas ações, trazendo o amor como pauta de vida, o amor ao próximo, o amor a Deus, como consciência da condição de espírito imortal que somos, de espírito imortal em processo de constante evolução. Quando Jesus fala em verdade, significa que seus ensinamentos são a mais pura expressão da lei divina oferecida ao homem. E vida no sentido espiritual, de espiritualização, de transcendência. Jesus é um mestre convicto da sua tarefa educativa, da sua missão libertadora, e ele se posiciona frente aos seus discípulos como um condutor, como um pastor. E a base da sua relação afetiva com os discípulos se encontra no sentimento de amizade. Num sentimento de amizade que compartilha o vivido, que compartilha o saber. Como revelam as palavras que estão lá em João, no capítulo 15, versículo 15, que diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Trazendo essa relação horizontal que ele tinha com os seus irmãos de caminhada, os seus discípulos. Sandra Borba, na revista Reencarnação 427, escreve um artigo falando do grande pedagogo Jesus. Ou seja, ela fala que Jesus desenhou um processo de educação para o homem. E diz assim, que o pensamento de Jesus como pedagogo caracteriza um grande revolucionário para a época, um verdadeiro reformista moral. E por que ela diz isso, né? Porque Jesus ele traz uma nova visão de Deus, traz uma visão de Deus amoroso, de um Deus justo. Ele fala de uma relação de fraternidade baseada na paternidade divina, ou seja, somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Ele faz esclarecimentos sobre a imortalidade da alma, coisa que até hoje, às vezes, para nós é meio vaga. Nós sabemos que a morte para o espírito não existe, mas muitas vezes nós não vivemos como reencarnacionistas. Jesus também trazia uma conceituação um tanto revolucionária com relação às virtudes sociomorais, porque ele coloca a paciência e o perdão no lugar da vingança, do olho por olho, dente por dente. Ele fala da humildade ao contrário do orgulho, ele fala da abnegação no lugar da exploração, ele fala da indulgência ao invés do ódio. Jesus redimensiona o valor da criança e da mulher. Ele valoriza a criatura, independente da sua condição de raça, de credo, de posição social, e ele inverte a pirâmide social quando ele diz que doentes e pobres são bem-aventurados. Ele nos diz, e é por isso que ele é revolucionário, que o reino de Deus ele será construído na terra a partir da ação solidária entre os homens. Lembrando que solidariedade
significa reciprocidade, comprometimento mútuo. Sandra Borba fala ainda do planejamento educacional traçado para a humanidade, cujo objetivo geral está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo fala que gravitar para a unidade divina é a meta da humanidade, ou seja, a humanidade tem por objetivo final chegar a Deus. E que existem 3 coisas que conduzem a esse objetivo: a justiça, o amor e a ciência. A ciência como conhecimento, né? E que 3 coisas são opostas a essa caminhada: a ignorância, o ódio e a injustiça. A nossa condição não permite ainda conhecer essas metas, traçar esse caminho. Diante da amplitude desse objetivo, ele é muito complexo para a nossa condição intelectual. E Jesus sabia disso. Tanto sabia que ele apresenta conteúdos de vida que nós temos condições de construir passo a passo. Não em uma encarnação, mas podemos construir passo a passo. E que conteúdos são esses? Esses conteúdos eles aparecem no Sermão da Montanha, ou nas Bem-aventuranças, como queiram. Quando Jesus fala da humildade, da resignação, da mansuetude, da fé, do perdão, do altruísmo, da caridade. Jesus ele nos mostra o caminho e ele espera que nós façamos a nossa parte, porque ele acredita em nós. E ele sabe das nossas potencialidades. Isso é sempre a nos amparar. Jesus nos propõe um trabalho de transformação e pede que nós confiemos nele assim como ele confia em nós e em nossas potencialidades. O que nós estamos fazendo para atingir essa perfectibilidade moral? Essa perfectibilidade moral é exemplificada por Jesus. Nós estamos seguindo Jesus, pautando o nosso viver nos seus ensinamentos? Nós estamos buscando a transformação pelo abandono dos vícios, pelo desenvolvimento de bons hábitos? Estamos buscando a dita reforma íntima, buscando a reeducação espiritual? Estamos buscando a evangelização do nosso espírito imortal? Quando nós falamos em evangelização, nós falamos em vivência, né? Falamos em fazer brilhar a luz que nós temos em nosso interior, essa luz de amor que está em nós. E falamos em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, em transformar e em transformar-se. Falamos em processo educativo do espírito orientado pelos ensinamentos de Jesus, reconhecendo o amor como o melhor caminho e como a melhor verdade, aquela que vem do coração. Jesus nos apresentou novos conceitos de paz, de respeito, de afetividade, de amor. Ele ensinou que é possível deixar para trás os vícios, as más tendências, apesar das dificuldades, de todos os reveses e tropeços, das lutas, dos desafios que surgem no caminho. Nós sabemos que virtudes e bons hábitos não se ganham, não se compram em supermercados ou em farmácias, que são construções diárias, conquistas batalhadas no cotidiano. E Jesus se apresenta como um modelo e guia para que todos desejemos investir nessa conquista e que, motivados, nós laboremos em prol da nossa transformação. Que mesmo diante do sofrimento e das dificuldades, nós encontramos em Jesus, no Evangelho de Jesus, as orientações para vibrar em boa sintonia,
para buscar o lenitivo na fé, na prece. Jesus nos pede que confiemos nele como ele confia em nós. Assim como nos ensinou, ele pede que nós o acompanhemos. Ele nos prepara para os momentos mais difíceis, porque ele está a nos amparar, a nos orientar. O Divino Mestre, ele nos pede que sejamos instrumentos de transformação no mundo através da nossa própria transformação. Para isso, é fundamental que tenhamos coragem e humildade, que busquemos o autoconhecimento, reconhecendo que somos devedores, assumindo responsabilidade sobre os nossos atos e decisões na busca dessa mudança. Construir trajetória de superação é tarefa de cada um. Temos tempo. O que nos falta mesmo é decisão de fazer. E é Emmanuel que nos diz que não basta fazer de Jesus o benfeitor que cura, que protege. É indispensável transformar Jesus em padrão permanente de vida, pelo exemplo e modelo de cada dia. Diz ainda Emmanuel, que sejamos como Simão Pedro, que o seguiu sem condições, como Paulo de Tarso, que se ergueu do erro, buscou a redenção, resignando-se e enfrentando situações de sofrimento físico e moral até o fim da luta. Neste mês em que a humanidade comemora o nascimento de Jesus, é mais do que tempo para que reflexionemos sobre as nossas pautas de vida. Nessa época, é comum a troca de presentes e, por vezes, nós esquecemos qual é o verdadeiro aniversariante. Nós fazemos planos de vida nova e, por vezes, esquecemos de incluir o mais importante a ser renovado, que são os nossos hábitos. O Mestre, ele cumpriu a sua missão ao nos mostrar um reino de amor, e ele também cumpriu a sua missão ao nos orientar para essa jornada. Agora, ele aguarda por nós, pela nossa decisão, de nos assumirmos como filhos de Deus, como partícipes na construção de um mundo melhor, mas não só para nós, para todos. Pelo imenso amor que tem por seus irmãos, por todos nós, Jesus espera por todos e por cada um. Ele sempre está de braços abertos, aguardando a oportunidade de tocar as nossas mentes e corações. Então, queridos irmãos, que possamos dobrar o nosso orgulho, vencer o egoísmo e, abrindo o coração, nos coloquemos a serviço do Mestre, repetindo a frase de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? E com essa frase, amigos, nos despedindo, esperando e pedindo que nossos corações e mentes permaneçam tocados pelo amor do Mestre. Que a paz do Mestre esteja com todos nós.